Um grande abraço, professor Nelson aqui na área. Mais uma live, vamos aí. Eu agradeço a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Sabe, gente, eu estou fazendo a minha 11ª pós-graduação em Ciências da Religião. Estou amando. E quero aqui fazer uma live justamente sobre esse assunto. É um assunto super importante. E vou trazer para vocês Religião e Humanidades, Ciência da Religião e Teologia. Foi aqui o e-book que eu baixei, ok? E são áreas de estudo que se sobrepõem e se complementam em muitos aspectos. A ciência da religião é uma ciência acadêmica que estuda a religião de uma forma bem legal, de uma perspectiva social, histórica e cultural, enquanto a teologia é uma disciplina que busca compreender a natureza de Deus, a relação de Deus com o universo, com o mundo, em uma visão totalmente religiosa. Eu também sou teólogo, bacharel, mestre, PhD em teologia, e a teologia é top, amo teologia. Porém, essa disciplina aqui, essa matéria, esse curso, Ciência da Religião, tem ampliado muito os meus conhecimentos e eu quero transmitir para vocês um pouco desse conhecimento. A ciência da religião, ela tem como objetivo analisar as crenças, as práticas, as instituições religiosas em sua dimensão social e cultural e a sua influência na sociedade, bem como na história. É uma disciplina muito boa que realmente estuda a religião como um fenômeno humano e busca provar, e não busca provar ou refutar a existência de Deus ou a validade de uma determinada fé. A teologia, no entanto, é uma disciplina que se concentra em examinar a natureza de Deus, a relação de Deus com o mundo. E a teologia ela é um amplo estudo da religião a partir de uma perspectiva interna da própria religião que leva-nos a compreender o entendimento do sagrado, as doutrinas, as práticas religiosas, aquilo que Deus diz através das Escrituras, não é? E é algo muito interessante. Em uma comunidade cristã, por exemplo, um jovem membro dessa comunidade, ele expressa essa conciliação da cultura cristã e da fé contemporânea, e o líder religioso busca levar as pessoas a compreenderem as atitudes de cada pessoa dentro do seu contexto, né? E vemos aí também que dentro da ciência da religião, ela explica sobre o sincretismo religioso, que é o processo de fusão ou de combinação de crenças, de práticas e elementos das diferentes tradições religiosas. E isso nós vemos em várias partes do mundo, esse sincretismo religioso. Esse sincretismo religioso, ele está presente na santeria, que é originária de Cuba, no candomblé no Brasil, no vodú, praticado principalmente no Haiti, no bahaísmo, fundada no século XIX no Irã, o sikhismo na Índia. E temos uma importância muito grande desse sincretismo religioso, pois ele permite essa adaptação, esse entendimento, essa comunicação entre as religiões, contribuindo assim para uma diversidade cultural e religiosa muito grande. Existem vários aspectos ou integração de diferentes grupos étnicos e culturais, e eu estou amando, na realidade, o meu curso de pós-graduação, Ciências da Religião. Nesse sincretismo religioso, é justamente esse processo, essa combinação que existe entre as crenças, as práticas de diferentes tradições religiosas, né? Aí,
A cultura como realidade que se transcende. Eu achei muito importante essa parte aqui, que na religião a transcendência é o aspecto da natureza e do poder de uma divindade que é totalmente independente do universo material, além de todas as leis físicas conhecidas. Quando nós vemos a teologia, diz que Deus é transcendente. Em grego é hiperbekás da criação, na medida que ele está acima da criação. E não é limitado por ela. Não sendo limitado pelo espaço e pelo tempo, como é o mundo natural, e possuindo tal característica em relação aos seus atributos de infinitude. Quando nós estudamos teologia, nós estudamos a transcendência de Deus. Isso é contrastado com a imanência, onde se diz que um Deus está completamente presente no mundo físico e, portanto, é acessível às criaturas de várias formas, de várias maneiras, e nós vemos Deus presente aí em toda a sua obra da criação. Se vocês estiverem gostando aí, Sofia, tudo bem? Desta live que eu estou fazendo, né? Eu estou explicando sobre aquilo que eu estou estudando em ciência da religião, e estou achando muito interessante. É claro que esses assuntos eu já tenho um conhecimento muito profundo, mas estou ampliando muito, muito, muito mesmo. Obrigado aí, Sofia. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E na experiência religiosa, nós vemos a transcendência é um estado de ser que superou as limitações da existência física e por algumas definições, também se tornou independente dela. Como tipicamente é dito, se manifestar em oração, através de um estado luminoso, uma iluminação espiritual, uma meditação, em visões paranormais, né? Ela é afirmada no conceito de várias tradições religiosas do divino, que contrasta com a noção de um Deus, ou um Deus absoluto, que existe exclusivamente na ordem física, que é o imanetismo, ou é indistinguível dela, que é o panteísmo. E nós vemos aí a transcendência, ela pode ser atribuída ao divino não apenas em seu ser, mas em seu conhecimento, e assim um Deus pode transcender o universo, e o conhecimento está além do alcance da mente humana. Na realidade, quando nós estudamos sobre Deus, teologia própria, teologia pura, né? Theos significa Deus, logos significa estudo sobre Deus, nós aprendemos na realidade muitas coisas. E nós vemos esse conhecimento de Deus que nós precisamos ter cada dia. Nós conhecemos Deus através das Escrituras, através das nossas orações e através do nosso próprio ser, do nosso próprio interior, porque Deus, ele habita em nós, ele habita em nosso ser. A cultura, na realidade, ela é uma realidade que transcende, pois ela é criada e perpetuada pela atividade humana. No entanto, ao mesmo tempo, transcende a individualidade e a temporalidade dos indivíduos que criam. A cultura é esse produto, é essa interação entre as pessoas, o ambiente, a transmissão de geração, várias formas de comunicações. Nós vemos a linguagem, nós vemos a arte, a música, a literatura, a religião, tudo isso faz parte da cultura. E a cultura, ela também transcende as fronteiras geográficas e nacionais, pois é influenciada por outras culturas. E nós vemos que cada país tem a sua cultura, cada grupo tem a sua cultura, e nós vemos essa expansão dessa cultura, dessa interação entre as pessoas por meio da globalização e da migração. A cultura portanto, uma construção social, ela é moldada, ela é modificada, é influenciada por diferentes fatores. Nós vimos, inclusive, a história, né, a política, a religião, a tecnologia, a economia, etc. Nós vemos aí a cultura infiltrada
em cada país, em cada região, e, não obstante, é uma realidade que transcende na medida em que pode influenciar as pessoas, como elas pensam, como elas percebem o mundo, como elas encaram as situações ao seu redor, as crenças, os valores culturais moldam, elas podem moldar e realmente moldam as nossas atitudes, os nossos comportamentos em relação a uma série de situações, a uma série de coisas. Em ciências da religião, que eu estou amando, que eu estou estudando, né? Essa pós-graduação é algo muito sublime, algo muito especial. E o mundo religioso, ele é muito complexo. Nós vemos muitas semelhanças, muitas diferenças, e a religião é justamente um componente importante da cultura humana. Por quê? Porque a religião, ela mostra as nossas crenças, os nossos valores, as nossas práticas, que leva o indivíduo a ter uma visão de mundo totalmente diferente, de acordo com a religião que ele expressa. Eu, por exemplo, eu sou evangélico, mas eu sou um evangélico assim, muito multifacetado, porque eu busco estudar as religiões, sempre estudei, né? E agora muito mais, e esta pós está me dando um direcionamento muito importante, muito especial, tá? E quando nós estudamos, nós procuramos perceber que essa visão de mundo é uma visão realmente multifacetada, diferenciada, e cada um tem a sua cultura, tem o seu costume, tem a sua crença, tem a sua forma de adorar ao seu Deus, né? E, no entanto, o diálogo sobre religião pode ser um assunto delicado. Não somente pode ser, mas é um assunto muito delicado, porque existem suposições, existem preconceitos, intolerâncias envolvendo aí o assunto, né? Infelizmente, em muitos casos, a discussão sobre religião leva as pessoas a muitos conflitos, a muitas divisões e até mesmo a violência, né? E precisamos combater essa intolerância religiosa, porque é fundamental que nós possamos compreender, que nós possamos entender que cada um tem a sua visão, cada um tem a sua forma de ser, cada um tem a sua crença, né? Isso significa que eu preciso reconhecer que as crenças e práticas religiosas são assuntos bem pessoais. E isso varia, isso muda de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, de tradição para tradição, de país para outro país. Cada país tem o seu costume, tem a sua religião, tem a sua crença, tem a sua cultura. E cada grupo religioso tem a sua forma de adoração, a sua forma de crença, a sua forma de sacrifício. E eu preciso respeitar a identidade e a religião do outro. Muito embora tenhamos uma visão totalmente diferente, porém é importante entender que a diversidade religiosa é justamente algo muito cultural. E toda religião tem algo de bom, tem algo valioso, tem algo que contribui para o desenvolvimento do indivíduo. Ok? Obrigado aí, mil coraçõezinhos, muito obrigado. Compartilhem com outras pessoas. É um assunto bem delicado que eu estou falando aqui, mas eu prezo pelo respeito, pela compreensão de cada grupo religioso, né? E quando nós temos esse diálogo com outro ser, com outra religião, com outro grupo, nós devemos respeitar o pensamento do outro e entender o relacionamento dessa pessoa também com o seu ser espiritual e com o ser divino. Top o assunto, né? E a noção de cultura será de suma importância para que nós possamos compreender como a cultura religiosa é solo da história humana e que Deus se revela ao ser humano de diversas formas e de diversas maneiras, né? O ser humano ele é capaz de se relacionar com o mundo de maneira complexa e diversa.
criando e transformando a cultura por meio de sua atividade criativa e cognitiva. Dentro do ser humano existe essa noção do divino. Cada ser humano ele busca esse divino, ele busca talvez algo que ele não conheça, mas, no entanto, é uma faceta da luz divina dentro do ser humano. Vemos então aí a linguagem e a razão, que são duas das principais ferramentas que o ser humano ele utiliza para relacionar-se com o mundo, para que possa haver essa transformação, e o homem, através da linguagem, ele pode se comunicar com outras pessoas, transmitir os seus conhecimentos, e a razão, por sua vez, permite que o ser humano ele seja uma pessoa reflexiva, seja uma pessoa crítica da realidade, e ele precisa comunicar essa realidade. Essas habilidades são fundamentais em todos os domínios da nossa vida, na cultura, na religião, na política, na arte, na ciência, na tecnologia. Então vejam bem que a razão, a linguagem e a razão nos dão essa permissão para que nós possamos compreender o estado humano, a natureza humana, e que nós possamos criar um mundo culturalmente diversificado. Culturalmente rico e diverso. Na realidade, é importante lembrar que a cultura não é um produto exclusivo do ser humano, e eu achei isso muito importante aqui, quando eu vi aqui essa explicação, pois muitas espécies animais também exibem comportamentos culturais complexos e aprendem a adaptar-se ao seu ambiente por meio da transmissão de conhecimentos e habilidades de geração em geração. Eu achei isso aqui muito, muito importante. Assim, a cultura humana é única em sua complexidade e diversidade e reflete a capacidade humana de transcender a natureza e criar um mundo culturalmente rico e dinâmico. Uau, isso é muito importante. Viu, Sofia? Você aí está enviando coraçõezinhos, isso aí é maravilhoso. E nós vemos essa cultura, essa diferença, né? E a cultura é justamente o que difere o ser humano de outros animais, porque o ser humano ele cria nesse conjunto aí de conhecimentos, de hábitos, de costumes, de crenças, de normas, de práticas, que essas práticas elas são transmitidas de geração a geração, e vai moldando o ser humano em sua vida social, em seus aspectos de conhecimento, filosóficos e religiosos, né? Para o teólogo é errôneo definir a noção de cultura simplesmente como qualidade geral dos diversos fenômenos que se acham culturais. Isso porque a cultura não é apenas um conjunto de fenômenos ou práticas, mas a cultura vai muito mais além do que isso. Ela entra nessa dimensão humana, da vida humana em grupo, possibilita a criação de uma realidade compartilhada e a construção de uma identidade coletiva. Quando nós estudamos as crenças, os costumes, os hábitos, as atitudes de diversos povos, isso aí é cultura. E é por intermédio da cultura que os seres humanos desenvolvem justamente essa capacidade de pensar, de criar, de se comunicar, esse conjunto, né, que é essencial para que nós possamos sobreviver e para que nós possamos ter um progresso. O homem ele progride, o homem ele evolui, o homem ele estuda, o homem ele busca. O homem, ele tem conhecimento. Eu, por exemplo, estou com 69 anos, em setembro, dia 17, será o meu aniversário, e, no entanto, eu continuo estudando. Eu sou professor, no momento eu não estou dando aula, eu me aposentei. Não sei se volte a dar aula, até o momento não penso. Porém, eu continuo estudando, eu tenho um ministério online, resgatando os feridos, e através desse ministério online, eu tenho proporcionado muitos conhecimentos, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou aprendendo, eu procuro transmitir para as pessoas, e isso é o quê? Isso é cultura, isso é conhecimento, isso é muito legal, essa expansão cultural, né, que nós vamos aprendendo
cada dia de uma forma dinâmica e de uma forma bem legal, né? A cultura é um elemento extremamente dinâmico e imprevisível na mudança histórica do novo milênio. Portanto, nós vamos aprendendo a cada instante. Vemos, por exemplo, atualmente, né, a evolução da internet, cada dia mais, a evolução, cada dia mais, nós vemos a IA aí presente, e as pessoas estudando, as pessoas buscando, e eu aconselho você a estudar, a se preparar, e a pessoa humana, ela é realmente um ser transcendente, né? E nesse estudo da dimensão transcendental do ser humano, é uma questão realmente muito central na filosofia e teologias ocidentais ao longo desse processo histórico. E a ideia de transcendência refere-se a algo que está além dos limites da experiência empírica e do mundo físico, e isso está relacionado, né, a aspectos espirituais, a aspectos metafísicos e até mesmo a aspectos divinos. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele tem lutado, ele tem batalhado, ele tem questionado, ele tem procurado resposta para a vida, para o ser de uma forma espiritual, né? A natureza da realidade, o homem tem buscado esse relacionamento entre o humano e o divino, e essa busca transcende, muitas vezes, é uma busca transcendente, muitas vezes, e nos leva a reflexões profundíssimas. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Estão gostando da live? Cadê os coraçõezinhos aí? E na filosofia nós temos, por exemplo, pensadores como Platão e Aristóteles, que abordam o tema do transcendente, cada um à sua forma, à sua maneira. Vejamos, pois, para Platão, o mundo sensível é apenas uma sombra imperfeita de um mundo transcendente, de ideias eternas e perfeitas. No entanto, nós vemos Aristóteles enfatizando a importância dessa busca pelo conhecimento, dessa busca pela sabedoria e da contemplação do divino e como meio de alcançar a plenitude da existência humana. Estão gostando aí, pessoal? E nós vemos na teologia essa dimensão transcendental do ser humano que está frequentemente associada, relacionada com Deus ou divindades, né? Eu, por exemplo, eu creio no Deus Jeová, o Deus criador do universo, o Deus supremo, o Deus absoluto, mas, no entanto, há outras pessoas que acreditam em outro tipo de Deus, né? E nós temos que respeitar, mas as religiões, elas têm proporcionado diferentes perspectivas sobre o transcendente, com suas regras, com seus preceitos, com suas doutrinas, suas práticas espirituais, de uma forma ou de outra. O ser humano está buscando uma conexão com o divino. Eu faço essa conexão acreditando em Deus, Criador do universo, que Deus é Espírito e que os seus adoradores adoram a Deus em Espírito e em verdade. Isso na minha concepção, mas outros têm outras concepções e eu devo respeitar, ok? Estão gostando da live aí? Se alguém quiser falar alguma coisa, ok? No decorrer da história, nós temos pensadores como Agostinho, Tomás de Aquino, Emmanuel Kant e outros que exploraram, que estudaram, que pesquisaram sobre essa dimensão transcendental do ser humano em seus escritos. E cada um desses filósofos e teólogos tiveram diferentes abordagens, diferentes perspectivas, levando-nos a entender a natureza transcendental e complexa do ser humano. Amém, queridos? Platão, por exemplo, ele observava, ele via o autoconhecimento como fundamental para alcançar a sabedoria e transcender as limitações do mundo sensível. Ele argumentava que a verdadeira realidade reside
nas ideias eternas e perfeitas, e que a contemplação dessas ideias era essencial para compreender o mundo e a si mesmo. É muito interessante nós termos um autoconhecimento, nós buscarmos esse conhecimento, e até eu concordo aí com o Platão, né? Já nós vemos Aristóteles, por sua vez, ele enfatizando a importância da observação e da experiência empírica como base para o conhecimento. Vemos aí que Aristóteles ele via a filosofia como a ciência primeira, fornecendo os fundamentos para todas outras disciplinas, buscando entender a natureza do ser em todas as suas dimensões. Nós vemos na história, por exemplo, do pensamento ocidental, Kant, por exemplo, ele propôs uma distinção entre o mundo fenomênico, que é acessível à nossa experiência, e o mundo noumenal, que está além da nossa capacidade de conhecimento direto. Ele argumentou que, embora não possamos conhecer o mundo noumenal em si mesmo, mas podemos conhecer o mundo fenomênico através de estruturas cognitivas inatas da mente humana. Observe aí que cada um tem a sua forma de ver, a sua forma de encarar a cultura, o conhecimento, os fenômenos da vida, né? E o termo mundo noumenal é um conceito introduzido por Immanuel Kant em sua filosofia. E, segundo ele, o mundo noumenal refere-se à realidade em si mesma, independentemente da experiência ou percepção. É justamente um mundo que vai além dos nossos sentidos, das categorias, do nosso pensamento, que usamos para compreender o mundo fenomênico. É muito interessante esses assuntos, tudo isso, e nós estamos vendo isso em ciências da religião. Estão gostando aí, pessoal? Tem 1000 coraçõezinhos? Tranquilo aí? E quando nós vemos essa transcendência no cristianismo, ela desempenha um papel fundamental na compreensão do nosso relacionamento entre Deus e a humanidade. Vemos aí no contexto cristão essa transcendência referindo-se à natureza divina de Deus, claro, de Deus, né, que está além da compreensão e da experiência humana. E de acordo com a doutrinação cristã, Deus é visto como um ser supremo, criador, sustentador de todas as coisas, transcende na realidade, ele transcende o mundo cristão, está além das limitações de tempo, de espaço, das leis naturais, e essa transcendência implica que Deus não está restrito à realidade física, à realidade material, mas a uma realidade espiritual. Eu já citei aqui que Deus ele é espírito, o que importa é que os seus adoradores, né, o adorem em espírito e em verdade. E nós vemos isso dentro do cristianismo, a transcendência de Deus, que é acompanhada pela sua imanência, que se refere a essa presença ativa e contínua de Deus no mundo e na vida das pessoas. Eu sinto Deus na minha vida e vejo esse Deus presente em todos os momentos da minha história, da minha vida, e busco amá-lo, adorá-lo e segui-lo, ok? E a transcendência no cristianismo, ela envolve essa busca pessoal, esse relacionamento que envolve a fé, né? Acreditar que Deus se manifesta de várias maneiras, inclusive a revelação das Escrituras, quando nós estudamos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos aí Deus presente em toda a criação, sustentando o universo, governando o universo, e em Jesus Cristo, a encarnação do Verbo Divino, e não só Jesus, porém a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, o Espírito Santo que habita em nós. Hoje, justamente eu fiz uma live falando sobre o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus presente em nossas vidas, desde a criação até o futuro, até o final dos tempos. Deus está presente. O cristianismo ele busca esse envolvimento com as práticas espirituais através da oração, através da meditação, do estudo das Escrituras,
é a participação da comunhão, da Santa Ceia, essa comunidade cristã que é envolvida nesse relacionamento espiritual, né? Essa visão é uma visão central dentro do cristianismo. E na concepção do cristianismo primitivo, nós vemos a comunhão com Jesus Cristo, que é essencial para o ser humano, para que ele possa justamente alcançar o seu destino final. É uma compreensão de validez salvífica universal de Jesus Cristo. E o cristianismo primitivo, ele teve um impacto super forte e impactante no desenvolvimento teológico posterior da igreja cristã e continua a ser, na realidade, uma ideia central. Tranquilo até aqui? Vou explicar mais alguma coisa. E essa visão é uma visão teológica muito profunda, que dá uma ênfase nesse relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a humanidade, essa dinâmica fundamental para a compreensão da existência e do desenvolvimento humano. Tranquilo, queridos? Algo maravilhoso, algo especial, né? Então vejam, na religião, a transcendência é o aspecto da natureza e do poder de uma divindade totalmente independente do universo material. Tranquilo? Deixa eu falar aqui mais alguma coisa, deixa eu ver aqui. A fé cristã e a cultura atual, nós vemos esse relacionamento entre fé cristã e cultura é super complexa, é multifacetada. A cultura contemporânea ela é caracterizada por uma diversidade de perspectivas, de valores, de crenças, o que influencia a forma como a fé cristã é vivenciada e é compreendida nos diferentes grupos humanos, nos diferentes aspectos religiosos, culturais de cada ser, não é? E nós vemos, por outro lado, a cultura atual que apresenta grandes desafios para a fé cristã. Temos aí o secularismo, o pluralismo religioso, o relativismo moral, as mudanças sociais rápidas que criam tensões e conflitos às convicções, aos ensinamentos cristãos. Por exemplo, ensinamentos cristãos. Nós temos questões como o aborto, a sexualidade, o papel das mulheres na igreja, a justiça social, as relações interreligiosas, a participação da mulher dentro dos grupos religiosos. E nós vemos aí a fé cristã, ela continua a exercer um papel fortíssimo de expressão cultural na época atual. E muitos cristãos, eles na realidade, eles buscam integrar a sua fé em suas vidas cotidianas, inclusive nas suas práticas profissionais, nos seus relacionamentos pessoais, nos seus envolvimentos com as questões sociais. É muito importante nós estudarmos sobre tudo e reter o bem. Tranquilo? Ratzinger, 2005, ele diz a fé marca a presença contra a dúvida. Para outro, a fé está presente pela dúvida e na forma de dúvida. Faz parte da configuração fundamental do destino humano, poder encontrar o caráter definitivo da sua existência, tão somente na rivalidade interminável entre dúvida e fé, e a fé entre a tentação e a certeza. Porém, gente, a fé, na realidade, não é um estado estático e imutável. Ela é um processo que envolve questionamento, que envolve busca, e nós precisamos ter fé, né? Ao afirmar que a fé é provocante para os incrédulos, Ratzinger, ele sugere que a fé desafia os pressupostos e as visões de mundo daqueles que não creem. A fé pode levantar questões, pode provocar reflexões profundas sobre o sentido da vida, sobre a existência de Deus, as questões fundamentais do ser humano, né? A fé leva-nos
a compreendermos a origem de todas as coisas, de onde vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Uau, pararam aí com os coraçõezinhos? É uma experiência muito profunda que nós temos, né? Então vejam, pessoal, nós vemos essa questão de fé, uma questão de relação realmente entre o ser divino e o ser humano, e nós, mas o homem, ele tem a fé, né? Ele tem uma fé naquilo que ele prega, naquilo que ele acredita, naquilo que ele demonstra ser. Aí nós temos a fé, a religião, a fé, a relação entre a fé, a razão, a ciência e a religião. Aí nós temos aí que um conflito muito forte. É uma visão, essa visão argumenta que é um conflito fundamental entre a fé religiosa e a razão científica. Defensores dessa posição veem a religião como baseada na crença sem evidências sólidas, enquanto a ciência é baseada na observação e no método científico. No entanto, essa perspectiva não leva em consideração a possibilidade de uma existência harmoniosa entre fé e razão. Aí temos aí a separação, que essa visão sustenta que fé e razão pertencem a domínios diferentes e não se sobrepõem. E segundo essa perspectiva, a religião lida com questões de significado, de valores, de propósito, enquanto a ciência lida com a investigação do mundo natural e suas leis, e dessa forma nós vemos aí cada um no seu próprio âmbito de atuação e não devem ser consideradas conflitantes. Complementaridade. Essa perspectiva, ela afirma que fé e razão são complementares e podem se beneficiar mutuamente. Defende que a fé pode fornecer um quadro de significado e propósito para além dos limites da ciência, enquanto que a razão pode ajudar a esclarecer questões filosóficas e aprofundar a compreensão teológica. No meu caso, eu acredito que a fé, na realidade, eu acredito na fé segundo a Bíblia, que é crer no invisível, acreditar no impossível, que a fé move montanhas. E essa visão, ela traz um grande valor espiritual para a vida daqueles que acreditam, né? Nós temos também a integração, que essa abordagem busca integrar a fé e razão, procurando encontrar uma síntese sobre a visão religiosa e as descobertas científicas. Defende-se que a razão pode ajudar a interpretar os ensinamentos religiosos à luz dos conhecimentos científicos atualizados, enquanto a fé pode fornecer uma base para questões não respondidas pela ciência, como questões de sentido e transcendência. Eu creio nesse fato aí, ok? Mas é muito importante, quando nós estudamos ciências da religião, nós entendermos essa fé, essa descrição de sua natureza. A definição e compreensão da fé pode variar dependendo das tradições, dependendo do conceito religioso, dependendo do teu grupo religioso, daquilo que você professa. Tranquilo? Estão gostando aí da live, pessoal? Daqui a pouco estarei parando. O interessante é que dentro da ciência da religião, nós estudamos várias religiões, né? Nós estudamos as crenças, os rituais, os relacionamentos, a comunhão entre cada religião, essa capacidade fenomenológica, né, da religião em suas diferentes tradições. E Croato, 2001, página 42, diz o seguinte: em tudo que deseja e faz, o ser humano manifesta que não é um ser pleno. Deve crescer biologicamente, aprender intelectualmente, preparar-se para tudo, buscar metas, melhorar a saúde, aspirar a uma vida melhor, reiniciar uma e outra vez caminhos novos, ainda na véspera da morte, sente que tem de fazer algo para ser o que ainda não é.
é um ser que está sempre em busca. Essa é uma característica fundamental do ser humano. O ser humano é isso aí, né? É aquele ser que busca, que luta, que chora, que se alegra. E dentro desses conceitos de alegria, de tristeza e de busca, nós vemos o estudo do fenômeno, vemos o estudo do fenômeno religioso, que envolve as diferentes tradições religiosas que estão presentes no mundo, né? Nós vemos o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo e outras religiões. O estudo das diferentes tradições religiosas, que abrange várias áreas, incluindo a filosofia, a religião, a teologia comparativa, a antropologia religiosa, a sociologia da religião, a história das religiões, a literatura sagrada e o estudo das tradições religiosas busca compreender a diversidade, a complexidade dessas práticas, dessas crenças, dessas regras, desses mitos, dessas culturas em várias sociedades. Isso envolve um todo, né? Essa complexidade muito grande. Eu estou amando o curso que eu estou fazendo. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa para eu falar para vocês. Estão gostando ou não? Um abração para todo mundo aí. Deixa eu falar só mais alguma coisa aqui. Essas traduções que incluem o islamismo, o cristianismo, o hinduísmo, etc., nós vemos que cada uma dessas traduções possui suas crenças, suas práticas, seus rituais, né, seus valores morais, suas histórias sagradas que são estudadas e analisadas por acadêmicos, por pesquisadores, e é muito importante nós compreendermos a diversidade e a complexidade dessas práticas e crenças religiosas. Por exemplo, nós temos a cultura afro, e a cultura afro, nós temos os ritos, que são partes integrantes dessa cultura, pois são práticas e cerimônias que expressam e reforçam crenças e os valores de determinados grupos. É algo muito dinâmico e nós precisamos compreender também essa fenomenologia aplicada à religião afro, né? E entendermos os vários conceitos, os vários grupos, as várias crenças. Nós temos, por exemplo, os elementos da cultura e da religiosidade afro-brasileira são cheias de elementos, né? São cheios de elementos ricos, diversos, que refletem tradições, crenças, práticas espirituais desses grupos étnicos. Por exemplo, temos os orixás. Os orixás são entidades divinas, veneradas nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, e cada orixá representa uma força da natureza, qualidades humanas e aspectos espirituais. São cultuados através de rituais, através de cânticos, através de danças, através de sacrifícios, através de oferendas. Temos o tambor e a música e o ritmo desempenham um papel central nas práticas afro-brasileiras. Os tambores, eles são utilizados para invocar os orixás, estabelecer uma conexão espiritual e criar um ambiente propício para a celebração. Aí também nós temos as danças, que são uma forma de expressão corporal e de devoção nas religiões afro-brasileiras. Cada orixá possui um movimento, possui uma forma de execução, possui seus ritmos, e as danças são consideradas sagradas e ajudam a estabelecer uma conexão com os ancestrais e os deuses. Isso tudo nós estudamos em ciências da religião, tá? Eu estou aqui para terminar. E de acordo com Eliade, muitas culturas primitivas reconheciam uma entidade suprema e criadora. E cada um tem a sua divindade, tem o seu significado religioso, tem a sua forma de expressão e a sua forma de adoração, ok?
Temos o xamanismo, uma prática espiritual comum entre muitas culturas indígenas, conexão com a natureza. As culturas indígenas, por exemplo, elas prezam muito a natureza, o sagrado. Os indígenas valorizam a terra, os animais, as plantas, os elementos da natureza. Contação de histórias sobre a mitologia. As culturas indígenas são ricas em mitos. Gente, é algo fenomenal, é algo maravilhoso, ok? Então, esse sincretismo religioso, que eu vou terminar aqui, ele é visto como um certo desconforto por muitos pesquisadores em diversos ambientes devido ao seu sentido negativo, porque há essa associação, né? Essa mistura confusa. Porém, nesse sincretismo religioso, nós vemos esse processo de sincretismo que contribui para a formação das religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda e outras tradições sincréticas, e nessas religiões nós podemos observar a presença de divindades africanas, rituais e práticas religiosas que foram adaptadas ao contexto religioso, juntamente com o elemento do catolicismo. É importante nós observarmos que há esse sincretismo muito grande e essa diversidade étnica, pessoal, resultou em uma rica mistura cultural, porque aí nós vamos entendendo os diversos elementos, as trocas, as adaptações culturais que ocorreram ao longo da história através do sincretismo religioso, através dessas interações entre africanos, povos indígenas e a população portuguesa, através das relações sociais, dos casamentos mistos, outras formas de contatos sociais que esses povos tiveram, ok? Portanto, queridos, em outro momento eu estarei falando mais sobre o curso que eu estou fazendo e mostrando essas características religiosas, mostrando o quanto é necessário nós compreendermos sobre essa diversidade cultural e entendermos que cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua forma de ver, a sua forma de pensar, a sua forma de adorar, e nós precisamos respeitar a todos. Como diz a Bíblia, né? Eu creio na Bíblia, examinai de tudo e retende o bem. Eu espero que você tenha compreendido aí sobre essa diversidade religiosa, essa diversidade cultural, e vamos estudar mais, vamos buscar mais, e vamos entender que todos nós temos uma missão aqui neste mundo, e que a história ela desempenha um papel muito importante na compreensão do ser humano, do desenvolvimento das religiões, e que nós possamos ter a nossa crença, respeitando a crença dos outros, fazer a nossa oração, respeitando a oração dos outros, e assim nós vamos compreendendo que Deus é um para todos, ok? E quando nós cremos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, nós buscamos esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, esse Deus especial que nos convida a frutificarmos em nossos conhecimentos. Um grande beijo, um grande abraço do professor Nelson. Beijo, queridos!